Muito boa tarde, boa noite já, sejam bem-vindos, uma ótima semana, querida, bom descanso. Estamos de volta com a live aqui na CCV. Só um minutinho, Dani, você pode acender as luzes ali, que eu esqueci, aqui na live tá escuro, me desculpem. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras, das 17h15 das 17h30 às 18h15 com a conversa terapêutica. Venha participar, ela não é gravada. E das 18h15 às 18h45 a nossa live, falando dos aspectos emocionais, físicos, espirituais e mentais do alcoolismo e da drogadição e de todas as outras dependências, que hoje nós temos uma infinidade de dependências. Bem-vinda, Arlete. E, bom, bem-vindo a todos. Eu tenho um aviso hoje, que a casa está nesse momento de pré-Páscoa. A casa comprou vários ovos de Páscoa de 280 gramas para oferecer para as nossas crianças e para as nossas idosas que vêm na casa uma vez por semana assistir a palestra, participar dos trabalhos, e no final do ano elas ganham uma cesta de Natal, todo mês elas ganham uma cesta básica e uma vez por ano elas também ganham um ovinho de Páscoa. Então a gente pode imaginar essas pessoas extremamente simples que nunca tiveram uma comemoração de Páscoa ganhando o ovo. Aqui na casa todas ganham, elas ficam extremamente felizes, as crianças também. E nós vivemos única e exclusivamente das doações. Então agora, nessa época da Páscoa, nós estamos pedindo para quem sentir vontade de participar desse trabalho. É um trabalho lindo, vocês podem acompanhar pelo Facebook, que todos os recursos das doações são postados nas nossas mídias sociais. Então, a gente está pedindo uma contribuição de R$20. Cada ovinho de Páscoa de 280 gramas custa R$20. Então, se você puder doar para casa, eu acredito que o CNPJ Pix está aqui. Se não estiver, me peça que eu mando. E aí você está doando um ovinho de Páscoa ou para uma criança ou para uma idosa, e com certeza fazendo essas pessoas muito felizes, né? Porque para a gente existe uma fartura diferente do que é para a vida dessas pessoas. Então a gente agradece muito, muito obrigada. A conversa de hoje, eu gostaria de fazer um link entre os 3 primeiros passos de AA, dos Alcoólicos Anônimos, da Irmandade, a primeira Irmandade que passou a existir com o Bill, que era um alcoólatra e fundou essa Irmandade em 1937, e ele fez esses 12 passos. E esses 12 passos, eles estão muito conectados com a proposta de Jesus, porque eles eram pessoas cristãs fervorosas. Então eu queria falar hoje dos 3 primeiros passos e fazer um link disso com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 11, que se chama Fé, a Mãe da Esperança e a Mãe da Caridade. Então eu queria discutir um pouquinho com vocês a questão da fé, a questão do que Kardec trouxe para a gente sobre a fé e do que o Bill, dos Alcoólicos Anônimos, trouxe para a gente sobre a fé. Por coincidência, hoje eu não sou católica, mas hoje eu recebi um monte de mensagens dizendo que é dia de São José. Vocês receberam? Nossa, eu recebi vários. Hoje é dia de comemorar São José, que é o protetor da família. E eu tinha preparado esse texto para a gente conversar hoje. Quando eu fui ver qual foi o espírito que ditou esse texto para o Allan Kardec, José. Nada é por acaso, né? Hoje é dia de São José e esse capítulo 19, item 11, foi ditado pelo Kardec e pelo espírito de José. Então, ele começa dizendo o seguinte, que a fé é a mãe da esperança, a fé é a mãe da caridade. Mas assim,
A gente começa falando dos conceitos, falando das coisas, e a gente não se dá conta para fazer uma reflexão sobre uma palavrinha que só tem 2 letras. O que é fé? O que é fé? Quer arriscar, Dani? Vem falar aqui pra gente. Eu entendo que algo que você acredita, que te dá força, que te dá uma base de vida. O que exatamente é cada um que descobre. Perfeito. Mas o fé é o acreditar. É o acreditar, perfeito. Então é isso, fé, acreditar, é crer, né? Ou acreditar em algo ou em alguém, sem nunca duvidar. O duro é o sem nunca duvidar. Porque às vezes eu me pergunto, mas Deus não está vendo essa criança passando fome, né? Ele tá. É a gente que não está vendo os propósitos de Deus, mas Ele está vendo sim, né? Então, para mim, a minha dificuldade é crer em algo, em alguém, creio em Deus. Nossa, sei dizer porque que eu acredito nele, mas sem nunca duvidar. Às vezes eu me escapa uma frase dessa, uma palavra dessa, uma dúvida que eu falo, nossa Sandra, você está duvidando dos desígnios de Deus. É verdade, né? Então a dificuldade da fé é o sem nunca duvidar. Porque a fé exige uma postura positiva. Você já viu alguém falando boa noite? Você já viu alguém falando assim, eu tenho fé, sim. Não é assim que a gente fala que tem fé. A gente fala que tem fé com uma força. Não, eu acredito, eu sei que vai dar certo. Eu tenho fé nesse propósito. Então, quando você exercita a sua mente, o seu coração, para crer em alguma coisa que te convenceu de que aquilo vale a pena receber a tua crença, o cristianismo, a presença de Deus em nossa vida, livros bons, não, eu creio que os livros bons podem me ajudar, então tudo isso é fé. Quando a gente tem a fé em alguma coisa, necessariamente a gente tem que ter uma atitude positiva. E essa atitude positiva, ela não volta vazia. Você envia um pouco da positividade que você tem e aquilo volta em dobro. É por isso que a gente vê pessoas que começam tão timidamente, às vezes na doutrina espírita, às vezes como psicólogas, às vezes numa profissão de fisioterapeuta, começa simples. E conforme aquela pessoa vai acreditando, vai se capacitando, vem uma força além. Que às vezes você fala assim, mas de onde que eu sei isso? Da onde? Acho que é de tanto estudar. Você tem muitas coisas que você sabe que você não lembra aonde você estudou para saber aquilo, mas o conhecimento vem de dentro. Por quê? Porque você conectou a sua fé, foi capaz de conectar uma instância superior, onde tem um monte de gente pensando aquela fé e aquela energia é direcionada para todo mundo. Então você manda um pouquinho e recebe um montão. É por isso que Jesus disse: aquele que tem, mais lhe será dado. A gente pode pensar muito bem na fé. Se eu tiver fé, muito mais fé me será dada. Aquele que não tem fé, o pouco que pensa ter lhe será tirado. Porque não usa, não faz nada com aquilo, perde aquilo. Faz sentido? Então, gente, a gente às vezes fala assim: eu coloco a maior fé em fulano. Poxa vida, mas e em você? Em você coloca a maior fé? Eu coloco a maior... Será que eu coloco a mesma fé que eu coloco no outro em mim? Nossa! Aí se for, eu vou resolvendo a minha vida. Com a minha fé eu vou resolvendo a minha vida, né? Então, a gente pensa assim, olha, eu coloco o desejo do meu coração nas mãos de Deus, perguntando para Ele se esses desejos que estão no meu coração estão de acordo com a vontade dEle. Porque às vezes eu tenho um desejo que está muito distante de Deus. Então é importante que eu pegue o desejo que está no meu coração e oferte
em oração para Deus. Deus, eu quero muito isso. Eu já refleti, eu não prejudico ninguém com isso. Tem que passar por esses 2 crivos, eu não prejudico ninguém com isso. E eu sei que me alegra e vai me fortalecer emocionalmente, profissionalmente. Mas Deus, é isso que o Senhor também quer para mim? Tá aqui, tô depositando nas tuas mãos. Me dá essa resposta? E aí é o seguinte: a oração é a gente conversando com Deus. A nossa intuição é Deus respondendo para a gente. Então, nenhuma palavra volta vazia, nenhuma oração fica sem resposta. Se a gente não conseguiu a resposta da nossa oração, provavelmente é porque ainda não fomos capazes de ouvir o nosso coração, a nossa intuição, para ouvir qual é a boa e soberana vontade de Deus para a nossa vida naquele assunto. E uma coisa que é muito linda no programa de Alcoólicos Anônimos é justamente isso. É o primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool. O que significa isso? Que eu não dou conta de controlar este negócio. Eu passei a vida toda falando que eu paro a hora que eu quero e é mentira, porque eu quero parar e não consigo. Então o primeiro passo é a admissão da derrota. E o ego? Você é o bom, você é o cara, você é legal. Como é que o ego fica? Então o primeiro passo de Alcoólicos Anônimos é um convite para a humildade. Ajoelha aí, filho. Ajoelha aí que fica mais fácil. Você ajoelha um pouquinho, depois você anda um montão. Agora, você não quer ajoelhar, se tropeça ali na frente e cai. Vai ser obrigado a ajoelhar sem querer. É melhor ajoelhar falando, Deus, não, eu estou me rendendo a você. Então, o primeiro passo, ele fala de admissão, fala de humildade. O segundo passo, eles dizem assim, viemos a acreditar que somente um poder superior poderia me devolver a sanidade mental. O que é isso? Fé. Só que é uma fé teórica. Viemos a acreditar, agora eu estou acreditando que somente Deus pode me livrar desse buraco aqui que eu me enfiei. Mas eu ainda não coloquei na prática essa fé. É uma fé teórica. Eu acredito em Deus. E eu passo o dia todo fofocando, xingando, julgando, reclamando. Escuta. Mas eu tenho fé, tudo bem, não vamos julgar a fé alheia, mas é uma fé teórica, né? Mas aí a gente vai para o terceiro passo. E o terceiro passo dos Alcoólicos Anônimos diz que nós decidimos entregar a nossa vida e a nossa vontade nas mãos deste poder superior, que eles chamam de poder superior Deus, porque cada um tem uma denominação religiosa e não se quer ferir nenhuma, né? Então, entregamos a nossa vontade e a nossa vida nas mãos de um poder superior. Agora é uma fé prática. Agora eu estou realmente fazendo o movimento. Como é que é isso? Como é que eu entrego a minha vontade nas mãos de Deus? Vou sair de casa. A gente teve aqui hoje um caso desse, se você me permite, mantendo o seu anonimato. Deu gripe, já 2 semanas não deu certo de vir, hoje ia ser a terceira. Gripe, tá ruim, trânsito, chuva, mas eu vou. O que essa pessoa que veio nestas condições está dizendo para Deus e para os obsessores? Porque tem 2 recados aqui. Um é para Deus, né? Então, estou aqui fazendo a tua vontade. Estou convencida de que é isso que o Senhor quer para mim. Estou entregando a minha vida neste momento. Não sei amanhã, não sei de ontem. Neste momento eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. É o terceiro passo do AA que você fez hoje. Então, é a fé prática. Uma conversa com Deus. Mas também deu um recadinho ali para o obsessor. Filhinho, vai desistindo porque o negócio aqui comigo é jogo duro.
melhor você desistir, porque eu não vou. E chega uma hora que eles desistem, né? Quer falar alguma coisa? Não? Quer falar, Lúcia, alguma coisa? Não? Muito bem. Então, a gente tá isso. E aí, Jesus disse em Mateus 17, se tiverdes fé, lembram disso? Como a um grão de mostarda, direis a esse monte, transporta-te para lá, e ele transportará. Ele está falando da montanha física real, porque vamos combinar que a gente nunca viu Jesus transportando uma montanha de lugar, mas a gente já viu, não precisa ver. Se ele quisesse, ele faria isso. Mas a gente já viu ele, através dos históricos que chegaram no Testamento, a gente já viu ele acalmando a tempestade. Será que acalmar tempestade é mais difícil ou é mais fácil do que transportar uma montanha? Algumas vezes ele era categórico, ele falava de uma maneira material, e às vezes ele falava de uma forma muito simbólica. A montanha, a gente entende que é a montanha de problemas, que é a montanha da dúvida, que é a montanha da fé, do medo. Então, se a gente quer, eu estou vibrando no medo, na escassez, na raiva, no ressentimento, mas aí eu me dou conta disso. Eu paro, eu me concentro e falo, Deus me ajude a remover esta montanha que está agora na minha frente, impedindo que eu continue agindo, que eu continue andando. Vocês acreditam que Ele vai ajudar? Eu posso contar, que vem na minha cabeça aqui pelo menos 10 casos, mas eu vou contar só um que eu ouvi essa semana no AA. Só um, é só um exemplinho para a gente seguir com a palestra. Um rapaz, ele já tinha recaído algumas vezes, ele já estava há uns 3 anos em abstenção, firme no programa. Um dia aconteceu um contratempo imenso na vida dele, e você sabe, um contratempo imenso na vida de uma pessoa que não bebe, a pessoa vai chorar, vai ligar para a amiga, vai tomar um sorvete, vai ir no centro tomar um passe. A pessoa que bebe, ela vai para o bar. São formas diferentes de lidar com o mesmo sofrimento. Então ele falou, vou para o bar. Esse negócio aqui hoje não vou dar conta. Só que ele teve a iluminada ideia de ir para o bar e falar, Deus, se o Senhor puder, me ajuda. Ele falou dentro dele isso, mas ele estava indo para o bar. Chegou no bar, uma cerveja. Esperou. Dali uns minutinhos. E a minha cerveja? Ah, você pediu uma cerveja? Eu não ouvi. Pedi uma cerveja. Ah, tá. Ele foi. Daqui a pouco, cadê a minha cerveja? Segunda vez. Ele falou assim, esqueci. Você pediu uma cerveja, o outro pediu não sei o quê. Pô, mas eu cheguei primeiro, eu sei, desculpa. O que é mesmo? Qual cerveja você vai querer? Na terceira vez ele falou, uma Coca-Cola. Deus ajudou ou não ajudou? Uma frasezinha, ele não ajoelhou no chão, uma frasezinha, Deus, estou indo para o bar, se o Senhor puder, segura a minha onda. Deus segurou a onda dele. Então, se tiverdes fé, como a um grão de mostarda, direis a esse monte, transporta-te para lá, e o monte se transportará. Um monte do quê? De problemas. Então, tem uma frase que diz assim, não fale para Deus o tamanho dos seus problemas, fale para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E aí, então, Jesus também, quando ele diz, direis a este monte, transporta-te para lá, Jesus também está dizendo, use o poder da palavra, do decreto, para afirmar o bem que você quer em você. Deus não disse em Gênesis, haja luz, e se fez luz. Deus criou a gente. Aí Jesus ensinou para a gente, vós também sois deuses. Jesus disse isso da gente. Vós sois
co-criadores. O meu pai é o grande criador e vocês são pequenos criadores. Mas cadê a minha varinha de condão, né? Cadê o meu caldeirão de bruxa para fazer os desejos, as mágicas? Sabe onde está sua varinha de condão? O seu caldeirão da bruxa para fazer as mágicas, sabe onde está? Língua, voz, garganta, boca. É o poder da palavra proferida. Então é assim, olha, saio daqui hoje na quinta-feira firmando o propósito. Pode ser que eu não consiga, mas eu vou firmar. No Velho Testamento está escrito assim: determinarás uma coisa e ela sucederá. Então assim, olha, hoje é quinta-feira, eu estou firmando o propósito de estar quinta-feira aqui no horário que você, 17h30. Eu estou firmando esse propósito. Os obsessores começam a desistir e os caminhos começam a abrir. Você descobre um atalho, teu chefe negocia de quinta-feira você pode chegar um pouquinho mais tarde, porque na sexta você sai um pouquinho. Quando você menos espera, você está aqui na hora certa, sem nunca faltar, não fica doente, não acontece nada. Por quê? Determinarás uma coisa e ela sucederá. E você determina com o quê? É claro que é com a emoção do coração, mas é com o poder da palavra proferida. Essa semana no consultório, atendi uma senhora que disse assim para mim: eu morro de medo de perder o meu marido. Eu falei assim: mas então a senhora está com fé no marido e não no casamento, porque ele está lá te esperando, ele está com a maior boa vontade, ele gosta da senhora. Da onde que vem isso? Porque eu tenho medo. Não, vamos mudar essa palavra vai criar a falta dele na sua vida. Mas o que eu faço com o meu medo? Tem várias formas de você. Vem o pensamento: estou com medo de perder o meu marido. Aí você diz assim: Senhor, obrigado pelo casamento que me destes. O Senhor me deu algo tão bom. O Senhor saberá como mantê-lo em minha vida. Graças vos dou. Mudou tudo. Mudou tudo. Você saiu do medo, você foi para a fé, você praticou a fé, você afastou o obsessor, você usou o poder da palavra proferida, mudou tudo. É outra energia. Você começa a conectar agora com os casamentos que estão dando certo, com os maridos e as esposas que estão se respeitando, que estão levando uma vida bacana juntos, e assim sucessivamente. Percebe? Então, o desejo que vem do coração, a gente analisa, né? Já falei sobre isso, mas a gente analisa porque ele tem que passar por 2 crivos: o crivo de eu não estou prejudicando ninguém e o crivo de isso realmente me faz feliz e alegra o meu coração. Passou nesses 2 crivos, apresenta diante de Deus. Muitas vezes foi Deus que colocou esse desejo no teu coração. Então ele só vai dizer para você: engata a quinta e pisa no acelerador, vai embora, demorou, né? E pode ser que ele queira fazer algum ajuste e você vai pedir intuição, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para poder entender a resposta do nosso Deus Pai Criador, né? Então já falei das oportunidades aqui. Então, gente, assim, quando você usa o poder da palavra, você diz assim: que medo de não conseguir. Aí você inverte para: esta oportunidade me chega divinamente preparada. Mudou tudo. Que medo de ficar doente. Este tratamento me cura diante da presença de Deus. Olha como você muda. Se Deus deu a varinha mágica, o condão, que é o nosso poder de decretar, para a gente decretar o que a gente quer na nossa vida, a gente fica decretando tudo o contrário. Precisamos lembrar disso. E aí você pode dizer o seguinte: então, com esse problema com essa pessoa, a reconciliação é feita no tempo de Deus, né? Então,
é isso, a gente muda, entendeu? Você está pensando e sentindo de um jeito, você vai para o oposto daquilo, né? E aí, ele diz o seguinte, deixa eu só ver aqui, ó. Tá. O oposto da fé é a incredulidade ou a dúvida. Às vezes, a falta de fé vem da postura negativa. Às vezes, a gente substitui a fé em Deus pela fé no medo. Então, eu não saio de casa porque eu morro de medo de ser assaltada. Tudo bem, Deus te deu inteligência para você usar as suas percepções para se desviar do perigo. E você vai pensar, esse horário não é legal, aquele lugar não é legal. Isso sim você tem que fazer, mas não sair de casa por causa do medo. Você está substituindo a fé em Deus pela fé no medo. O Deus medo com letra minúscula substituiu o Deus criador, né? E Bill, que criou os Alcoólicos Anônimos, ele fala num trecho do livro dele que ele descobriu, e essa percepção causava arrepios nele, que ele havia sido idólatra durante toda a sua vida. Ele idolatrava o Deus álcool, o Deus cigarro, idolatrava pessoas, coisas, dinheiro, a si mesmo, porque eu sou o bom, porque eu sou o cara. E cadê Deus nisso tudo? Porque a hora que a gente rende graças a Deus, a gente está dizendo, eu não sou Deus. Parece bobagem, né? Mas às vezes a gente se acha. Às vezes a gente quer controlar o futuro, quer controlar a vida do outro, quer controlar isso e aquilo. Você está achando que você é o quê? Deus. Estou achando que eu sou Deus. Então, quando você rende graças ao Senhor, quando você louva o Senhor, quando você se ajoelha diante de Deus, você está dizendo, a divindade aqui és tu. Eu sou uma filha que quero ser obediente, me capacita, em nome de Jesus. Então, a gente tem um ego tão frágil, que de vez em quando, a gente precisa fazer isso. A gente precisa se dar conta de que de colocar as coisas nos patamares corretos. Eu já atendi muito na prática da saúde, a gente eventualmente encontra esse tipo de situação, que é a pessoa falando, não, mas a ciência, eu acredito na ciência. Não me vem com essa conversinha de fé, eu acredito na ciência. Bom, nós temos agora o diretor da Elsev, que é um periódico famosíssimo de artigos científicos, dizendo que uma grande parte daqueles artigos precisam ser revisados, porque estavam atendendo a interesses escusos. O próprio diretor do negócio lá está falando isso. Mas eu só acredito na ciência. Tá bom. Mas vê lá, porque ninguém vai falar para você, você nunca vai passar pela situação de dizer assim, o Deus, teu Deus Pai Criador, não era bem isso, tá? Mas o artigo, pode ser que aconteça isso a todo momento. Então, Bill dizia isso, que ele sentia arrepios em perceber que ele estava sendo idólatra. E será que nós estamos também? Porque toda vez que a gente tira a nossa confiança do nosso Deus Pai Criador para pôr em qualquer outra coisa, a gente está idolatrando alguma outra coisa, não é? Então, se vocês me permitem, na próxima semana eu continuo isso daqui. Depois a gente volta a falar dos florais. E eu queria convidar agora todos para uma prece de encerramento. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada pela Tua presença nesta casa. Abençoa, Senhor, todos os trabalhadores assistidos, todos os espíritos que vieram aqui acompanhando, procurando ajuda ou precisando de esclarecimento. Abençoa, Senhor, o lar e a casa de cada uma das pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Faça ali a Tua obra, faça um repasse energético, coloque paz, queime os miasmas em fogueira santa, Senhor, para que nós possamos, depois da Tua palavra, nos sentirmos firmes, fortes,
filhos obedientes da vontade soberana, do teu amor, e que a nossa fé se fortaleça na tua presença. Senhor, fortalece também o coração das pessoas que assistirem essa live, mesmo que seja muito tempo depois, que haja uma quantidade de energia colocada para qualquer pessoa que assistir essa live, que ela se conecte com a espiritualidade da casa, que consiga descobrir qual é a sua boa e maravilhosa vontade para a vida delas, e que estejam firmes no propósito de mudar a si mesmas para termos e merecermos um mundo melhor, este mundo que tanto ansiamos por ter e viver. Seja agora por nós, para nos fortalecermos, a fim de subirmos até vós, nosso Pai Criador. Muito obrigada e amém.